Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informativo TVU. Nós estamos ao vivo e também em transmissão simultânea no canal do YouTube TV Universitária de Uberlândia. E hoje temos entrevista sobre o seminário de áreas úmidas do Triângulo Mineiro com o diretor de sustentabilidade, Gustavo Malaco. E para começar a edição de hoje, no fim de semana, aconteceu no Campus Glória o segundo Fórum de Urgência e Emergência. Uma simulação de acidente que parecia realidade e que serviu para capacitar estudantes de variados cursos e também de várias instituições. Veja só. É uma expectativa muito grande participar do evento. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de participar de eventos tão grandes como esse. O trauma é uma doença muito prevalente e é de extrema importância que a gente possa aprender como manejar um paciente grave, e essas simulações para a gente ver como que faz realmente num ambiente próximo da realidade é realmente muito importante para todos nós. Eu vou fazer toda a filmagem do meu paciente, vai ser deslocado aqui da simulação para o hospital, lá vai dar andamento, e essas filmagens vai ser exclusivamente para fins didáticos, né? Para servir para outros estudantes ver o que está sendo feito de errado, o que está sendo feito de certo e poder ajudar no futuro esses estudantes. A cena tem que ficar mais próxima possível da realidade. Essa é a ideia do segundo Fórum de Urgência e Emergência, que vai capacitar profissionais a lidar com situações como essa, na hora de um acidente. A ideia é exatamente esse aprendizado, para que caso aconteça, a gente torce para que isso não aconteça, numa catástrofe, num grande acidente, a gente esteja preparado para receber da melhor maneira possível aquela pessoa que precisa de um atendimento de urgência, né? Uberlândia é na rede da IBSER, né? Dos 41 hospitais, só temos 2 que atendem trauma, então na região aqui de 27 municípios, mais de 2 milhões de pessoas, é o único hospital de trauma. Então a gente tem que fazer isso, né? A ideia do Hospital de Clínica, junto da FAMED, de estar promovendo esse evento para treinar, né? A gente não quer que aconteça, como eu disse antes, mas para estar todo mundo apto a receber, caso aconteça esse tipo de acidente, sem tumulto, sabendo para onde levar, quem que eu preciso levar para o hospital de clínicas, quem que eu posso distribuir nos outros hospitais ou unidade de atendimento integrado aqui de Uberlândia, para que todo mundo seja atendido da melhor maneira possível e colaborar com a formação do aluno da medicina. Amanhã a gente vai reexibir essa reportagem que teve um pequeno problema técnico. Uberlândia está com severas ondas de calor, com termômetros marcando até 39 graus, como no último fim de semana. Devido às altas temperaturas, o consumo de água também subiu. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, alerta para o consumo recorde registrado na cidade nos últimos dias. O consumo médio que foi registrado, captado ontem, foi de mais de 320 litros por pessoa, a quase 3 vezes, um número quase 3 vezes maior, recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Por mais que o DEMAI faça a captação e o tratamento de água suficientes para abastecer a população de Uberlândia, é importante ressaltar que o recurso hídrico é finito e deve ser preservado e utilizado de forma consciente. E a gente continua a falar sobre meio ambiente e sustentabilidade no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com nossa entrevista sobre o seminário de áreas úmidas do Triângulo Mineiro com o diretor de sustentabilidade, Gustavo Malaco. A gente espera.
Eu poderia falar de muitos números, na casa dos milhões, dos bilhões, mas eu acredito que nesses 45 anos da minha existência, eu ajudei a fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Eu poderia citar muitos nomes de juízes a presidentes, mas tenho certeza que mudei para melhor a vida de mais pessoas que conseguiria nomear. Eu nasci em Uberlândia. Eu avancei pelo estado de Minas Gerais. Eu estou em todas as partes do mundo. Mas não apenas pelo alcance da nota máxima diante daqueles que avaliam o que faço, mas pelas sementes que plantei e florescem com suas ideias, suas pesquisas e seus trabalhos. Eu comecei pequena, com respeito, inclusão, cultura e inovação. Valorizei cada etapa da educação de excelência no ensino básico, técnico ou superior. Talentos que ajudei desenvolvem o corpo e compartilham ferramentas para proporcionar novas possibilidades de movimento. Também cuido do sentimento, da mente que precisa de cuidados. Estou aqui para te ajudar a sonhar, a brilhar, a conquistar e compartilhar os frutos do seu trabalho. Eu sou a UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Há 45 anos, presente na sua vida e na vida daqueles com quem você se importa. Nós estamos de volta ao vivo com o Informativo TVU. E nós vamos agora para a nossa entrevista sobre o Seminário de Áreas Úmidas do Triângulo Mineiro, Oportunidades para a Conservação, com o diretor de Sustentabilidade, Gustavo Malaco. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Informativo, Gustavo. Boa noite, Larissa. Para trazer boas novidades, amanhã tem evento, amanhã e depois, né? O evento começa aqui na UF, amanhã tem Uberaba também, né? Sim, nós estamos com um evento... Depois de amanhã, né? Na quarta. Isso, na quarta-feira. Nós estamos com esse evento, né, para debater sobre áreas úmidas, para a gente apresentar um contexto sobre as fragilidades, as oportunidades de ecossistemas únicos que nós temos aqui na região. E o que seriam essas áreas úmidas? São áreas que às vezes são parcialmente ou totalmente alagadas, popularmente conhecidas como brejos, as veredas, os campos nativos, aqui nas regiões chamadas de Covoais, campos de Morundum, que reúnem 3 elementos para a nossa região que são importantes. Primeiro, segurança hídrica. Abastecem hoje mais de 1 milhão de habitantes, notadamente os municípios de Uberlândia, Uberaba e Tuiutaba, para destacar essa população e as suas respectivas bacias hidrográficas. Uberabinha, claro, e Tijuco. Segundo, o estoque de carbono. Por quê? Porque são solos muito antigos que estão debaixo, né, esses ambientes que eu citei. Aí tem esses solos, né, que são compostos por turfas, são solos antigos que estocam muito carbono. Por que o carbono estocado é importante? Porque ele deixa de emitir gases de efeito estufa, que é isso que faz o agravamento das mudanças climáticas. Então, quando você não degrada esses ambientes, o estoque de carbono está lá. E o Triângulo Mineiro, essa região, tem muita área úmida, tem muita vereda ainda, felizmente. E o terceiro, a biodiversidade, que pelas nossas pesquisas ao longo de quase 10 anos, nós já encontramos espécies que em Minas Gerais só ocorrem aqui e espécies hoje são tratadas criticamente ameaçadas de extinção, que estão restritas a essas bacias hidrográficas como no Rio Claro ou Uberabinha. E esse evento, então, começa amanhã cedo. Vamos falar do que será apresentado, das personalidades presentes também? Sim, a gente começa o evento a partir de amanhã, na terça-feira. Temos uma mesa de abertura, uma mesa mais política, né? Com a presença de deputados federais, estaduais, com poder executivo, até representante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Teremos aqui o secretário executivo da ministra Marina Silva, e aí também prefeituras, a própria sociedade civil. A partir daí a gente começa a discutir o que seria essa classificação, a delimitação dessas áreas úmidas no Brasil. Passamos depois para uma mesa jurídica, né? Vamos ter até o Dr. Carlos Valera, né? Que é um estudioso, né? Em várias questões, principalmente de solos, que aí nós vamos debater do ponto de vista jurídico o que são essas áreas úmidas no contexto, até no direito internacional, que inclusive tem uma convenção internacional, que é a Convenção de Ramsar, por causa de uma cidade iraniana chamada Ramsar, na década de 70, que é o único ambiente, essas áreas úmidas, que tem no direito internacional reconhecido
essa questão do uso da gestão sustentável. Olha, e aí, na bacana. parte da tarde, a gente debate as pesquisas que foram realizadas, as fragilidades, as oportunidades em relação às áreas úmidas, tudo que eu já falei um pouquinho aqui, e, por fim, uma conversa intergovernamental, intersetorial, com o setor empresarial, com sociedade civil organizada e com o poder público, o que esse pessoal está fazendo e o que está disposto como ações na gestão sustentável desses ambientes tão importantes. Esse é o primeiro dia. Segundo, uma visita técnica nas áreas úmidas de Uberaba, que abastecem o município de Uberlândia, as mais importantes, para a gente ir lá mostrar as fragilidades, mostrar esses ambientes para diferentes setores aí que vão estar representados, e depois uma leitura final de um documento técnico e político sobre um pacto de conservação e gestão sustentável das áreas úmidas no Triângulo Mineiro. E lembrando que as inscrições ainda podem ser feitas, até no momento pode chegar lá e participar, né, gratuitas. Sim, o evento ele vai ocorrer no auditório 5S, né, do Campo Santa Mônica. Pode ainda ser feita a inscrição online. Quem está acompanhando aqui, o site nosso é www.anga.org.br, é o nosso Instagram, né, Associacão Angá, e tem um link da bio. Quem não puder participar presencialmente, a gente vai ter uma transmissão online a partir do YouTube desse primeiro dia. Então, tá aí, quem não conseguir também inscrever virtualmente, só a partir de amanhã depois a qualquer momento. E qualquer momento também. E você também vai fazer uma palestra no evento. Sim, eu vou falar sobre a biodiversidade, né, mais a fauna, né, dos campos úmidos, dessas áreas úmidas, dos projetos que a gente tem desenvolvido, inclusive um projeto que chama Onde Está o Bacurau, financiado pelo Ministério Público, em que é uma espécie de ave, é um passarinho noturno, em que ele, no Brasil, ele só ocorria até 5 anos atrás em só um local do Brasil, você imagina, lá no Parque Nacional das Emas, nos campos de Murundum de lá, que são os nossos chamados covoais daqui também. E aí, a partir de uma descoberta que eu fiz em 2017, a gente começou os estudos agora e estamos com esse projeto, e ele já tem demonstrado que os campos de Murundum, os campos úmidos, é o único ambiente de ocorrência dessa espécie, e a segunda localidade hoje do Brasil é a quinta do mundo, a segunda em Uberaba agora. Pertinho aqui. Pertinho. E pode ocorrer em Uberlândia, está ali já pertinho da divisa já. A gente também já encontrou em Nova Ponte também. Olha só. E serão outras palestras também, um evento cheio de oportunidades, cheio de explicações, de pesquisas também. Sim, a gente vai ter pessoas que vão falar sobre a questão do impacto nas áreas de recarga, justamente pela utilização das atividades produtivas. Nós também vamos ter a discussão sobre a flora local. Vai ter uma discussão sobre o estoque de carbono também, né, que eu já citei aqui. Um debate também sobre gestão territorial, né? O porquê que essas áreas úmidas são importantes, quais são as ações que devem ser desenvolvidas como oportunidades. Então, é um debate muito plural, sistêmico, integrado, do entendimento geral de uma acumulação de pesquisas que vem dentro dessa universidade, boa parte delas aqui na nossa região móvel, desde a década de 80. Temos uma professora ainda, que hoje aposentada, a professora Marilena Schneider, que foi uma protagonista do debate sobre essa questão das áreas úmidas. Inclusive, uma pessoa que nos inspirou muito eu posso falar isso, né, porque ela me inspirou a entender o que eram essas áreas úmidas, conhecê-las e dizer, realmente, a gente tem que batalhar pela essa conservação de forma sustentável delas. Exatamente. Então, vamos falar para nós, fala para a gente um pouco mais dessa importância dessa pesquisa sobre as áreas úmidas, que a gente... Olha, o que são áreas úmidas, você explicou muito bem explicado, mas vamos aprofundar sobre essa importância delas para o nosso meio ambiente, para toda a sustentabilidade também, a biodiversidade que você citou também. Um ponto muito importante é que nós estamos falando de uma região que abastece a segunda maior cidade de Minas Gerais. Então, uma população de... olha as altas temperaturas que nós estamos passando aqui, o alto consumo, né, que está ocorrendo, água, que não é culpa só do... É bom destacar isso, né, do habitante. Existe uma utilização muito desenfreada por parte do agronegócio, que é bom destacar, a maior parte da água é retirada por eles. Então, assim, quando nós falamos que a gente depende de uma água que vem das áreas úmidas, não faz sentido a gente não ter uma gestão sustentável sobre elas. É a segunda área mais importante do estado de Minas do ponto da segurança hídrica. Ela só vai, entre as, ficar atrás quando a região metropolitana de Belo Horizonte, isso é óbvio. Mas como é que nós temos uma área que até
4, 5 anos atrás era abastecida 100% por uma água mais barata, uma água de maior qualidade, apesar da utilização lá de agrotóxicos, né, que é bem representativa, mas pelo menos não tem outros poluentes, como a gente tem hoje captando água lá no reservatório de Capim Branco, não faz menor sentido ainda ocorrer uma degradação e uma utilização não sustentável desses ambientes. Por isso, discutir qual o modelo de gestão territorial que nós queremos para essas áreas úmidas da nossa região é muito importante. O que o setor da mineração que hoje tira aquele estoque de carbono e tira o solo vai fazer em relação ao seu desenvolvimento? O que a irrigação vai fazer hoje, que quer aumentar o número de barramentos dentro das áreas úmidas, que é uma medida muito contraditória em relação à conservação de água. A conservação de água para o produtor, não para a gestão hídrica. O que o poder público, as prefeituras podem fazer? Vou dar um bom exemplo. Uberaba, por exemplo, tem uma legislação municipal que protege os campos de Murundum e os covoais, que na legislação estadual e federal, na época do Código Florestal, quando ele foi, a lei de proteção nativa, foi reformulada, retirou a proteção dessas áreas úmidas. Uberaba, sabiamente, alguns legisladores colocaram isso na lei. Então isso é até um incentivo que os municípios também fazem esse papel de defesa do meio ambiente, está na Constituição, que os municípios podem fazer isso. Então a gente precisa ter um pacto dos municípios, vamos falar dessa área mais estratégica, estou citando aqui, que abastece Uberlândia, abastece Uberaba, que está todo junto, Uberabinha e Claro. Pega Sacramento, Nova Ponte, Uberlândia e Uberaba. A gente precisa conversar esses 4 municípios. A gente precisa sentar na mesa e ter uma política única, porque a água que está em Uberaba abastece aqui. A água que depois pode ser poluída aqui para cair em Tupaciguara. A água que vem para Nova Ponte vem para cá, a água de Sacramento vem para cá, de Sacramento para Uberaba, no caso do Rio Claro, e de Nova Ponte também para o Rio Claro. Então tem que ter uma gestão inteligente. Eu digo assim, essa é a última década. Da mesma forma que a gente está acontecendo com as mudanças climáticas hoje, se a gente não agir nessa década, já ultrapassou 1,5 grau acima da Revolução Industrial. A gente está sentindo isso literalmente na pele, né? Nós vamos chegar a 2 graus provavelmente na próxima década, vai ser a mesma coisa. Nós já assistimos uma outra chapada dessa, que é ali para o lado de Estrela do Sul, Araguari, que já colapsou, do ponto de vista os campos que eram úmidos viraram campos secos, pelo uso histórico ali da terra, e se a gente não tomar alguma decisão urgente, isso passa pela responsabilidade de todos e todas, nós vamos perder uma área estratégica que abastece hoje 700 mil habitantes. Então, é muito importante isso. Isso é feito de graça, Larissa. Nós estamos falando que a natureza nos entrega isso de graça, sem cobrar nada. E aí há uma certa negligência e até uma irresponsabilidade de vários setores da economia e também de alguns setores do poder público de não entender a gravidade que se avizinha nisso. A gente está assistindo, é como se começasse a pegar fogo no nosso pé, a gente ficando parado e não fazer nada. A verdade é essa. Então nós aqui da ANGÁ estamos oferecendo esse evento, já é um debate já que tem de 5, 6 anos que estamos fazendo na região, para aprofundar e dizer, está na hora, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar, vamos dialogar nisso no âmbito da União, do Estado de Minas Gerais, dos municípios, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, das instituições de ensino e pesquisa, das organizações da sociedade civil e todo o setor empresarial. Eu acredito que isso pode dar certo. E você como biólogo também, né, tem todo o know-how para falar sobre isso. E está vendo, a gente está vendo nesse calor, hoje em Uberlândia está um calor muito grande, a gente sabe que essa semana também vai continuar calor. E o que a gente faz? O que está acontecendo? Preservar as áreas úmidas nos ajuda localmente e regionalmente, isso é fato. Preservar, isso vai nos entregar mais água em quantidade e qualidade. Isso é nenhuma dúvida. E o Brasil já tem pesquisa que está secando. E a gente tem que ter o papel de não secar a nossa maior caixa d'água, que é o rio Uberabinha, no caso de Uberlândia, e Uberaba não secar a sua caixa d'água, uma delas, que é o Rio Claro, que eles têm uma outra caixa d'água lá, que é o rio Uberaba, que é o principal. Mas Uberlândia, a sua maior caixa d'água são as nascentes do rio Uberabinha. Então é inadmissível não pensar que o município de Uberlândia não tem que olhar para cima. Eu falo que para cima é que essas nascentes estão acima de Uberlândia, estão para cima. Então é urgente chegar e conversar com o município limite numa forma de cooperação. É isso que nós temos que buscar hoje, essa integração. Tem um saudoso amigo aí, o amigo Apolo Erinja, ele fala sobre isso. Se os municípios tivessem a sua territorialidade pelos rios, pelas bacias hidrográficas, a gente não estava fazendo esse debate, porque seria, entre aspas, assim, a cidade do Uberabinha, por exemplo.
seria toda a bacia hidrográfica do Rio Berabinha, e aí a gestão territorial ficaria mais fácil de você gerir. Mas como nós temos esses limites territoriais, nós precisamos dialogar entre os executivos, entre os legislativos, dentro desse processo. Então, essa é a solução. E eu falo, quem está assistindo isso aqui, gente, a gente tem pouco tempo, tem muito pouco tempo. Tem pouco tempo globalmente, em relação ao agravamento das mudanças climáticas, e tem pouco tempo aqui em nosso município e nos municípios vizinhos, se nós não preservarmos a água. Estou dando muito foco na água, gente, porque não se faz nada sem água, em nenhuma atividade econômica não vivemos sem água, e nenhuma forma de vida vive sem água também. Então é importante que a gente se alerte, se atente e vamos agir nessa questão. E esse é o nosso papel como terceiro setor para contribuir ao debate, encontrar caminhos, soluções, parcerias dentro desse debate público. E com essas pesquisas em mãos, também com esses dados, qual que é um cenário possível que você vislumbra com essas mudanças? Não, o primeiro ponto é fazer uma gestão territorial para a conservação das áreas que estão lá hoje em pé, né, as áreas úmidas. A gente precisa frear nessas um pouco. Assim, desmatamento, né, para atividade agrícola não é admitido hoje. Não tem condição a gente falar que não desmatar. Vou dar um dado: a bacia do Rio Berabinha hoje, ela tem um pouco mais de 20% da vegetação nativa. Isso é o que está na lei, praticamente de reserva legal, e um déficit de área de preservação permanente gigantesco. E mesmo assim, nós encontramos há um mês atrás desmatamento em área de manancial público de Uberlândia para produção de cana-de-açúcar. Isso um setor que a gente acompanha que já dizia, falava, nós não fazemos mais desmatamento de área, nós ficamos até assustados. Então vocês teriam um dado. Então você passa com gestão de territorial, primeiro dizer, vamos agora, a não ser em pequenas questões, às vezes de utilidade pública, etc., para fazer o debate, não ter mais esse tipo de intervenção nas áreas úmidas. A segunda é a restauração. Nós vamos investir pesadamente em restauração ambiental. Inclusive estamos na década da restauração dos ecossistemas pela Organização das Nações Unidas. É uma década voltada à restauração dos ecossistemas de forma geral. E restauração, pessoal, é fonte de renda, é fonte de emprego. Os Estados Unidos, quando teve sua grande recessão econômica, o que ele fez? Plantar árvore. Hoje a União Europeia, vários países que fizeram no pós-guerra também investir na restauração ambiental. E hoje o Brasil tem compromissos internacionais de restauração de 12 milhões de hectares, de fazer integração lavoura, pecuária e floresta, de trabalhar justamente esse modelo que é muito importante na nossa região. Nós realizamos um estudo na bacia do Rio Berabinha, nós detectamos cerca de 6 mil hectares de déficit de área de preservação permanente, que não cumpre a lei. Que são extremamente importantes. E isso, desses 6 mil, 4 mil hectares nas áreas de manancial público, seja do Bom Jardim ou do Sucupira. Ou seja, na área que devia estar mais preservada, é a área que está mais degradada em área de preservação permanente, que influencia diretamente no regime hídrico. Então a gente tem uma oportunidade econômica. Se hoje nós temos centenas de milhões de reais, ou bilhões, na verdade são bilhões de reais, no plano safra para investimento, para o agronegócio, que é importante, para o produtor rural, a gente também tem que ter um investimento na cadeia da restauração. Porque ali você contrata viveirista, ali você contrata rede de sementes, envolve mulheres nesse processo, que é a restauração florestal, ela passa pelo empoderamento, gente. É muito forte. Voltei agora de um grande viveiro que tem de Mata Atlântica em Santa Catarina. Você vai ver o trabalho fantástico que esse pessoal tem. E aqui nós temos um laboratório vivo para fazer restauração ambiental. Agora é preciso os municípios investirem mais pesadamente. Temos programas interessantes, temos o próprio programa Buriti de Uberlândia, mas é um programa muito tímido em relação a metas, indicadores. Você olha assim e você fala assim, mas peraí, você tem 4 mil hectares de APP que a gente está vendo na bacia, nas áreas de... Tudo bem, alguma coisa é Uberaba, outra coisa é Uberlândia. Esse negócio tinha que estar avançando muito mais. 4 mil hectares já tem estudos que demonstram que em 10 a 15 anos você zera esse passivo. Ou seja, nós não conseguimos perceber isso nos últimos 5 anos, uma mudança muito significativa nessa restauração de APPs. Ou seja, a própria política pública de Uberlândia não está sendo efetiva na restauração da sua caixa d'água. Então, precisa o quê? Lógico, do investimento, mas precisa de vontade de política para fazer restauração. E nós temos que aproveitar o momento que há um compromisso internacional do Brasil, há um restabelecimento do compromisso na agenda socioambiental do Brasil, pelo menos do governo federal, em relação a essa agenda agora. Então, nós temos que aproveitar essa janela de oportunidades. É um debate muito importante. É um debate extremamente importante. É o que vai comandar hoje e já comanda economicamente. Não existe nenhum fórum global hoje que fala de economia que não fala de meio ambiente.
O Brasil está passando hoje por uma extrema seca na Amazônia, felizmente algumas chuvas começaram agora, passou por um tanto de chuva no Rio Grande do Sul, com desastres, com mortandades, com mortes, assim, uma coisa horrorosa, e agora com essas ondas de calor no Centro-Oeste que impactam diretamente a nossa agricultura. Como é que nós vamos ficar nesse cenário, se a gente não agir? A gente vai continuar letárgico nesse processo, a gente não vê que tem um processo que nós precisamos agir, diminuir a emissão de gás de efeito estufa, diminuir desmatamento, trabalhar na restauração florestal e toda na economia de baixo carbono, que já tem pesquisa que já demonstra que são milhares de empregos em pouco espaço de tempo nesse tipo de economia. Então a oportunidade está dada e uma delas são as áreas úmidas. E o convite também foi dado. Está aqui dado, quem quiser, vamos lá amanhã e podem ter certeza que vai ser um evento muito importante para a região. Com certeza. Muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui para a gente. Boa noite para você. Obrigado. E o Informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até amanhã.